Olá, eu sou a professora Bel do canal History Bell e a gente hoje vai para um assunto que está bem polêmico no começo de 2022, que é a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia. Vamos entender o que está acontecendo? Começando de um contexto, que história é essa entre russos e ucranianos? Desde o século XVIII, a Rússia ainda era o Império czarista e ela invade e aos poucos domina o território da Ucrânia. Quando ocorre, lá em 1917, a Revolução Comunista do Lenin, ainda havia, partes da Ucrânia dominadas pelos russos. Só que oficialmente a Ucrânia é um território russo, já na versão de 1922, que é a data em que nasce a União Soviética. Então, a partir de 1922, a Ucrânia é território soviético. E isso vai durante a Segunda Guerra Mundial, isso vai durante a Guerra Fria. Dentro desse contexto, já do fim da Guerra Fria, em 1986, acontece, olha aqui, a explosão da usina nuclear de Chernobyl. Chernobyl é território ucraniano. Só que nesse momento, em 86, era parte integrante da União Soviética. E, inclusive, isso mostra toda a decadência e enfraquecimento nos investimentos soviéticos durante o contexto da Guerra Fria. Bom, chegamos em 1989, cai o Muro de Berlim, acabou a Guerra Fria. Mas a União Soviética resiste até 1991, o Boris Yeltsin assinar a desintegração oficial do bloco comunista dessa União Soviética, que estava reunida de 22 a 91. É aí que os ucranianos dizem que eles fizeram a independência e nasce a nação livre, portanto, chamada de Ucrânia. Quando a Ucrânia nasce e muitas outras nações ao seu redor, essas regiões elas ficaram praticamente desarmadas, porque olha aqui no slide, as armas nucleares da antiga União Soviética ficaram para a Rússia. Então eles tiveram que correr atrás e produzir armamentos durante os anos 90 e os anos 2000, já que a Rússia centralizou esse tipo de equipamento. Só não se esqueça que as relações entre eles vão continuar e muito, porque surge na mesma época o bloco chamado de SEI, Comunidade dos Estados Independentes, que praticamente 12 nações da antiga União Soviética foram integrantes, e a Ucrânia é uma delas. Então as relações econômicas permaneceram entre Rússia, Ucrânia e muitos outros países da antiga União Soviética. Por que continuaram? Porque a União Soviética, principalmente na sua relação com a Ucrânia, dá uma lida aqui, dutos de gás natural russo, que é um grande produtor de petróleo, inclusive gás natural, passam pela Ucrânia, usam o território ucraniano para abastecer a Europa. Então não dá para brigar com a Ucrânia, porque afinal de contas a Ucrânia é parceira econômica na exportação russa de gás natural. Então, isso significa o quê? Que a Ucrânia, ela inclusive permite esse transporte do gás natural pelos dutos russos que passam pelo seu território, como também a Ucrânia consome, ela compra também gás natural que vem da Rússia, então eles são super parceiros econômicos. Porém, você sabe que durante os anos 2000, a Ucrânia ela começa a ter um grande crescimento econômico, ela começa a se destacar, o PIB dela cada vez fica maior, ela estabiliza a economia, que nos anos 90 foi bem prejudicial. E a Ucrânia começa a chamar a atenção da União Europeia. Diálogos começam a ocorrer e quando a gente chega aqui, em 2013, havia uma possibilidade clara da Ucrânia deixar aquele bloco antigo chamado de Comunidade dos Estados Independentes com a Rússia e fazer parte de um outro bloco econômico, que é, como eu destaquei aqui, a UE, a União Europeia. E talvez ainda fazer parte da OTAN. Sabe? Lembra da OTAN, Guerra Fria? A organização do Tratado do Atlântico Norte? Podia a Ucrânia, abre aspas, trocar de bloco se a gente estivesse na Guerra Fria. Mas nós não estávamos e pouco importou, porque na sequência, em 2014, a Rússia foi lá e invadiu um território da Ucrânia chamado de Crimeia e anexou a Crimeia. Aí, para não ficar tão prejudicial no cenário internacional, a Rússia propôs um plebiscito e o pessoal da Crimeia votou que eu queria mesmo ter escolhido anexar a Rússia. Mas hoje, 2022, a Crimeia ela é território russo. Só que existem mais problemas em jogo. Vamos ver aqui em mapa? Primeiro mapa para você localizar a Ucrânia no cenário europeu. Então ela está aqui em destaque para vocês. Aqui eu tenho dois outros mapas.
O menor, que tem a Ucrânia e os seus vizinhos já destacado os nomes, e aqui uma grande Ucrânia para a gente ver a vizinhança. Tá vendo aqui? Nessa região aqui mais nordeste da Ucrânia a gente tem a Rússia, ao norte Belarus, a oeste a Polônia, aqui pequenininha a gente tem a Eslováquia e uma fronteira pequena também com a Hungria, depois novamente uma grande fronteira com a Romênia, Moldávia. Vamos entender? Aqui embaixo nós temos a Crimeia, já está de vermelho porque é território anexado pelos russos desde 2014. Essas regiões aqui, ó, Lugansk e Donetsk, elas são fortemente militarizadas, alguns chamam até de milícias pró-Rússia, querem que a Ucrânia se anexe completamente aos russos. E aqui a gente tem, né, como eu disse, repito, uma forte militarização russa. Nos últimos anos, alguns historiadores e estrategistas falam que desde 2019 tem movimentação de tropas russas aqui nessa região. Tem gente comentando aí nas mídias que tem por volta de 100 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia, prontos para invadir. A gente imagina que sim, porque por satélite você consegue ver essas movimentações de tanque, né, e todo esse material armamentício nessa região. Belarus é aliado da Rússia, então também tem soldados pró-Rússia em Belarus. A Polônia não. A Polônia está ligada à União Europeia, a Polônia está ligada, digamos, ao bloco capitalista, se estivéssemos numa Guerra Fria e coisas desse tipo. Mas outra região aqui ao sul, na Moldávia, também tem milícias russas que também estão prontas para invadir nesse sul a Ucrânia. Então a Ucrânia, ela está cercada, né? Não é um cerco de 100% de sua fronteira, mas ela tem uma fronteira bem armada com soldados russos que a qualquer momento, plim, podem invadir a Ucrânia. Ô Bel, e essas cores aí do mapa, vamos? Vocês já entenderam que vermelho é onde eu tenho fortemente tropas russas e a Crimeia é da Rússia. Essa região aqui, rosa claro, são as regiões que são mais favoráveis a uma anexação da Ucrânia à Rússia. E a região azul é justamente aquela que quer a independência, que quer talvez até se aliar muito mais ao bloco da União Europeia do que não manter a independência e virar novamente território russo. Percebe que a capital aqui, ó, Kiev, tá nessa região azulada de proximidade com os pertencentes da União Europeia. E tá vendo aqui Chernobyl que eu comentei? Tá bem no norte da Ucrânia, certo? O que está acontecendo atualmente? A Ucrânia, no ano passado, anunciou que podia sim fazer parte da OTAN e a OTAN tem muitos interesses em se expandir para o leste europeu e integrar, né, países da antiga União Soviética ao bloco mais capitalizado da Guerra Fria. Isso significa o quê? Que quando houve uma possibilidade real da Ucrânia fazer parte da OTAN, a Rússia falou, para tudo. Os nossos acordos Rússia e OTAN era para que a OTAN não se expandisse e não tivesse mais influência no leste europeu. Aí a Rússia então ameaçou, no começo já do ano de 2022, que sim, a qualquer momento ela está pronta e preparada e ela pode invadir a Ucrânia. Mas Bel, peraí, OTAN, Rússia, até o mapa, vamos voltar, ó, azul, vermelho, isso tá com cara do quê? De Guerra Fria. Mas você falou que a Guerra Fria acabou, em 89, então, gente, a Guerra Fria acabou. Mas história, ela tem esses movimentos de altos e baixos. E o atual líder da Rússia, que é o Vladimir Putin, já governou a Rússia nos anos 90, depois ele saiu um pouco, voltou durante os anos 2000 e tá lá. Ele é um grande líder, praticamente um ditador que governa a Rússia por décadas. E ele briga constantemente com as relações econômicas capitalistas. Tanto que o Putin falou oficialmente que está pronto. Se houver avanços e aproximações da Ucrânia com a OTAN, ele vai invadir. Então hoje, qual que é o nosso cenário atual? O presidente da França, o Sarkozy, Emmanuel Sarkozy, ele está pronto para conversar com o presidente Putin para fazer essa intermediação das relações, né, entre Ucrânia, Rússia. O chanceler, novo chanceler da Alemanha, também foi conversar lá em Kiev e eles estão tentando fazer uma diplomacia, principalmente a França, para ver se evita esse conflito grande de invasão russa na Ucrânia. Porém, a gente não pode apostar em nada nesse atual momento porque está todo mundo pronto para uma possível guerra e vai saber o tamanho dessa guerra. Ô, Bel, mas essa guerra, ela causaria impactos no cenário internacional? Olha aqui. Sim, sim, por causa daqueles dutos de gás natural que abastecem a Europa. Tá vendo aqui o mapa? Ele tá diferente do habitual, mas dá para ver claramente gasodutos da Rússia passando pela Ucrânia
e levando esse produto para o continente europeu. Então, se ocorre uma guerra, uma invasão da Rússia à Ucrânia, isso pode interferir no abastecimento de gás da Europa, no aumento do preço dos combustíveis e vai saber a que ponto vamos chegar de uma nova crise econômica provocada por essa guerra. E o que ninguém quer no começo de 2022 é uma nova crise econômica, já que viemos aí de praticamente 2 anos de pandemia por conta do Covid. Eu tenho outro mapa para a gente finalizar. Esse mostra claramente setas com gasodutos entrando da Rússia, de Belarus, que é aliada da Rússia, passando aqui por vários territórios ucranianos e saindo para Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia e assim por diante. Então isso mostra o quê? Que a Ucrânia ela pode não ter o maior PIB da Europa e nem ter uma grande relação diplomática internacional significativa, mas ela é muito importante para o abastecimento de gás e aí a gente tem muitas interfaces com petróleo para que isso ocorra no futuro próximo, um problema caso haja uma guerra Rússia-Ucrânia. A gente vai parar por aqui, a gente encerra essa aula por agora, mas o assunto Rússia e Ucrânia ainda vai muito longe. Beijo e tchau!